Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando início à nossa última aula sobre o tema ainda de fundição, hoje nós vamos falar sobre o processo de solidificação e o porquê que ele é tão importante dentro das etapas de fundição. Então, a solidificação, ela é uma transformação de fase, como a gente viu lá relembramos no diagrama de fase, né? Então, normalmente é uma transformação de fase que ali é exotérmica, de uma substância que está num estado líquido para uma substância em estado sólido. Ela ocorre devido à perda de energia cinética dos átomos, né? Então, quando o processo começa a perder calor para o meio ambiente, a energia cinética desses átomos ela também começa a se transformar em perda de calor, né? E aí a energia desses átomos ela começa a baixar. E esses átomos começam a enrijecer, começam a parar de se movimentar. Uh, Também isso pode ocorrer além da situação de perda de calor, ela pode ocorrer também em função de alguma mudança de pressão ou a combinação desses dois fenômenos. Parece que é muito simples, né? É só o metal lá, ali, ele vem solidificando, né? No momento que ele atinge ali a linha sólidos, abaixo dela tudo está no estado sólido. Porém, não é assim tão simples. É um processo bem ativo, bem dinâmico, que tem uma série de fatores que podem então estar influenciando nesse processo de solidificação. Então, como eu falei, é um processo bem complexo, então tem alguns fatores que a gente tem que controlar de modo a não comprometer o desempenho final do produto. Esses fatores são as transformações de fases, então às vezes a gente consegue controlar essas formações de fase em função da taxa de resfriamento, formação de novas fases cristalinas, mudanças de volume, então a gente viu lá que majoritariamente no momento da solidificação os metais sofrem algum tipo de contração. E vimos também lá que o ferro fundido tem uma transformação de fase onde ele sofre uma expansão em vez de contração. Então isso é muito importante também. Podem ocorrer mudanças de composição química, então a gente viu também lá no diagrama de fases em situações de não equilíbrio, né, onde a gente tinha lá um primeiro sólido lá com percentual, uma composição X, e os sólidos que vinham se formando depois tinham uma composição diferente. E também temos que ter cuidado, porque é durante a etapa quando o metal está líquido, ele vai absorver uma maior quantidade de gases e no momento que ele está solidificando, muitas vezes esses gases podem não conseguir sair. Então, o processo de solidificação, ele ocorre a transformação de fase de líquido para sólido e normalmente está atribuído a uma contração de volume. O que ocorre nesse processo de solidificação? Ocorre uma nucleação de grãos e depois um crescimento desses grãos. Isso pode se dar de forma homogênea no interior do líquido ou heterogênea na presença de impurezas ou algum outro tipo de superfície. Então essa nucleação ela se dá ao natural, conforme o líquido vai perdendo calor, né? Ou então a gente coloca ali algum tipo de impureza ou através da presença de uma superfície vai iniciar também esse processo de nucleação. Então aqui é uma representação justamente da formação de uma estrutura policristalina em um material a partir do estado líquido. Então lá primeiro tem a formação dos clusters, que são pequenos aglomerados de átomos. Ou seja, a primeira parte é a parte da nucleação, né? Vai nuclear esses clusters, esses pequenos grãos, enquanto ainda tem bastante líquido em volta deles.
Depois começa a ocorrer o crescimento desses grãos que já estão formados e começa a ocorrer então a formação de cristais ali na letra B. Já na C, o crescimento dos cristais ele é impedido pelos cristais vizinhos, né? Tem vários cristais crescendo ao mesmo tempo, até que chega uma parte do crescimento que um esbarra no outro. E aí então nenhum dos dois consegue mais crescer. E por último, então, a gente tem a estrutura toda sólida ali, os cristais se formaram, os grãos se formaram, e a gente tem a origem também ao contorno dos grãos ali, que é a fronteira entre o grão e outro. E à direita a gente tem uma imagem do microscópio óptico, onde a gente vê então um metal policristalino, um aumento de 100 vezes. Então justamente o que a gente foi explicando ali aparece, tem vários grãos formados. A gente consegue observar muito bem também o contorno de grão. Ok, mas será que a taxa de resfriamento ela influencia na microestrutura de solidificação? Nós vimos lá na aula sobre diagrama de fases que ela tem influência sim. Então vamos pegar aqui essa imagem. A gente tem ali diversas taxas de resfriamento, ali está em Kelvin por segundo, de 10 até 10 na oitava. Então ali, entre 10 e 10 na 2, a gente tem as microestruturas convencionais, que vão dar origem então a estruturas dendríticas, eutéticos grosseiros e outros constituintes. Ali por volta de 10 na 4 a gente tem microestruturas refinadas. Então esse grão ele não tem muito tempo para crescer, né? Que o resfriamento é mais rápido. A gente vai ter uma microestrutura refinada. Então vai ter espaçamentos dendríticos, eutéticos finos e outros microconstituintes. E ali entre 10 na 6 e 10 na oitava, a gente vai ter novas microestruturas, estruturas microcristalinas, estruturas cristalinas metaestáveis, estruturas vítreas ou até estruturas amorfas. Então a gente vê que sim, quanto mais tempo a gente dá para esse metal resfriar, ele vai ter um grão mais grosseiro, e conforme a gente for reduzindo esse tempo, ele vai apresentar uma característica de grãos mais finos. Então a primeira parte da solidificação, como a gente comentou um pouquinho ali atrás, é a nucleação. Então a nucleação ela pode ser uma nucleação homogênea, que vai ocorrer então sem a interferência ou qualquer contribuição energética de elementos ou agentes estranhos ao sistema líquido sólido. Então, nesse caso, a formação dos núcleos ela é devido à ocorrência do fenômeno de superresfriamento térmico. O que é esse superresfriamento térmico? É uma condição essencial para que os embriões da fase sólida possam sobreviver na formação de núcleos estáveis. Então, a variação de temperatura para que ocorra esse superresfriamento térmico é entre 80 e 300 graus Celsius. Então, aqui a gente tem um exemplo nesse gráfico aqui, né, uma curva de resfriamento com o registro térmico da solidificação. Então a gente tem lá a temperatura de vazamento, né, no momento que a gente vazou no molde, ou seja lá onde for. Ela tem uma queda abrupta então de temperatura, perde calor muito rápido, né, pro meio. Aí começa então um ponto onde a gente tem a temperatura de nucleação. Então os primeiros núcleos, os primeiros embriões, eles começam a se formar. Depois a gente tem então o que a gente chama de temperatura de solidificação, né? Que vai ser o momento onde esses embriões eles vão começar a crescer, vai começar a crescer o grão até o momento onde esses grãos eles acabam competindo por espaço. Chega um momento que toda a estrutura já tem seus grãos, já cresceu, não consegue mais crescer, e aí a gente então tem a solidificação completa. Então a gente vai ter ali uma temperatura de nucleação
e também uma temperatura de solidificação. E essa variação então de temperatura vai ser justamente a temperatura de solidificação menos a temperatura de nucleação. Então, para que ocorra esse processo de nucleação, é necessário que ocorram então trocas, mudanças no estado energético desses grãos aí. Então vamos ver ali a variação de energia livre de Gibbs da superfície. Então é a energia que é necessário fornecer para criar uma interface sólido, líquido, esférico. Então a gente tem uma determinada quantidade de energia para começar a formar essa interface entre líquido e sólido. Variação de energia em função do volume vai ser a energia liberada na formação do sólido, ou seja, do volume esférico. Então a energia livre total desse sistema sólido líquido ela vai variar conforme o tamanho do sólido. Então o sólido ele começa como um embrião, né? Se o seu raio é menor do que o raio crítico, e quando o raio crítico, então, quando o raio se torna maior que o raio crítico, vai ocorrer a formação de um núcleo e esse núcleo vai passar a crescer espontaneamente. Então aqui o que a gente está comentando parece aqui no gráfico, vai chegar um momento onde o raio da partícula ele é maior que o raio crítico, então ele deixa de ser um embrião e passa a ser então um núcleo. Nucleação heterogênea. Então, no caso da nucleação heterogênea, vai ter algum agente externo que vai interferir ou contribuir de forma energética para que ocorra esse processo de nucleação. Então, pode ser algum tipo de substrato ou então algum tipo de agente nucleante. Então, nesse caso, a formação dos núcleos, como eu comentei, ela vai ser auxiliada pela existência de interfaces líquido-sólido, o que vai reduzir significativamente o valor de ΔG, do ΔG heterogêneo em relação ao valor do ΔG que a gente tinha lá para a nucleação homogênea. Variações de temperatura necessárias para esse tipo de nucleação vão ser ali variações entre 0,1 e 10 graus Celsius. Então, em função da gente ter uma maior facilidade de formar esses núcleos estáveis, a taxa de nucleação desses novos cristais é muito rápida, muito mais rápida do que na nucleação heterogênea. Perdão, muito mais rápida do que na nucleação homogênea, né? A heterogênea ela é bem mais rápida. Então, basicamente acontece o que está mostrando ali na figura. A gente vai ter a gota, vamos supor que a gente tem uma gota ali de metal líquido e que ela entra em contato ali com uma superfície. Então, esses átomos dessa gota eles vão ser forçados a se estabilizar e se organizar em função dos átomos que estão na superfície, o que reduz então essa barreira de energia ΔG e favorece o processo de nucleação. Outro conceito muito importante na parte de nucleação e de solidificação é o molhamento. Mas o que é esse molhamento? O molhamento ele traduz o nível de afinidade físico-química entre um metal e o substrato. Portanto, quanto menor o ângulo de molhamento, maior será a contribuição da energia superficial do substrato na nucleação. Então, um exemplo muito simples que a gente vê no nosso dia a dia são aquelas frigideiras lá que são recobertas com teflon. Por que será que a água, a gordura, elas não aderem ao teflon? É justamente em função do ângulo de molhamento desse teflon.
Ele tem um determinado ângulo que não permite com que a gota, seja lá do que for, ela acabe molhando a sua superfície. E nesse caso aqui da solidificação, a gente tem um fenômeno parecido. Então a gente vai ter ali no caso A um molhamento nulo, quando o ângulo θ entre essa nossa bolha e a superfície for igual a 180 graus. Vamos ter um molhamento total quando esse ângulo for maior do que 0 grau e menor do que 180. E também vamos ter um molhamento ali total quando o ângulo θ for igual a 0 graus. Então, o crescimento dos grãos, ele começa assim, né? Primeiro, a gente tem os primeiros embriões se formando. Quando esses embriões eles atingem o raio crítico, eles passam a, a se tornar núcleos. Então, aqui a gente tem alguns núcleos sendo formados, e a maior parte de metal líquido. Ocorre o crescimento desses núcleos, ou crescimento de cristais, e uma maior nucleação na superfície da parede do molde, né? Então a gente está vendo que ao longo da parede desse molde aqui a gente tem uma maior nucleação. Aí chega um determinado momento onde começa também a nucleação em meio ao metal líquido, então lá no centro já começa também a ocorrer o processo de nucleação. Aí ocorre o crescimento de grãos com a perda de calor. Esses grãos vão continuar crescendo nas diversas direções, até que chega um momento uh, onde esses grãos eles começam a esbarrar uns aos outros. Então, nesse crescimento competitivo, chega um ponto que eles não conseguem mais crescer, esse grão se estabiliza então, e aí começa a dar origem aos contornos de grão. Então, na fundição, normalmente ocorre o crescimento de grão na direção do fluxo de calor. Então, observem aqui nessa imagem o fluxo de calor. Então, no primeiro momento, a gente tem o que a gente chama de zona coquilhada, porque a extração de calor ela é muito intensa, ela é muito rápida. Então, a gente tem uma estrutura um pouco mais fina, que a gente chama de estrutura coquilhada. Depois que se forma essa casca, essa pele, a retirada de calor ela é mais lenta. Então, a gente tem uma zona colunar. Esses grãos começam a crescer em direção ao centro da peça e a gente tem ali a formação de colunas. E lá no meio lá, a gente pode ter a zona chamada de zona equiaxial, onde a gente vai ter grãos um pouco mais arredondados, digamos assim. Uh, Pode ocorrer também o tipo de crescimento de grão dendrítico. Essas dendritas elas são como se fossem árvores. Então o metal ele vai solidificando, vai crescendo e vai formando uma estrutura semelhante a essa aqui, parece uma árvore. A gente comentou também a respeito na aula de diagrama de fases sobre ligas com gradientes de concentração, que geram o superresfriamento constitucional. Então, eram aquelas ligas que no momento que elas estão resfriando, a gente vai ter lá uma determinada fase com diferenças de concentração que ocorrem ao longo do resfriamento. Então, crescimento de cristais nas ligas. A temperatura de solidificação na fase líquida ela varia com a distância à interface, com a distância ali das paredes, né, da superfície. E ela varia então de acordo com a curva que a gente tem aqui abaixo. Aqui. Se a temperatura do líquido nas proximidades da interface for linear, como está mostrado aqui abaixo, nosso T3, o líquido vai se comportar na frente de solidificação a uma temperatura inferior à de solidificação. O que isso significa? Que ele vai estar super resfriado em uma certa espessura do líquido próximo da interface. Então essa redução aí de temperatura
a gente denomina de superresfriamento constitucional, dado que ele é consequência então de uma mudança de composição na fase líquida. Então, o crescimento dessas dendritas, a formação de uma frente plana de solidificação, ela é instável. Então, vão se formar pequenas protuberâncias que vão tender a se desenvolver no interior do líquido superresfriado. Então, devido à simetria do processo de difusão, que é o processo que controla essa nova distribuição, essas protuberâncias elas têm um espaçamento uniforme. Então, entre uma dendrita e outra tem um espaçamento uniforme. E se a zona líquida com superresfriamento for muito estreita, essas protuberâncias então elas vão se aglomerar de forma única na superfície do cristal, que está em crescimento, e vão se revelar como uma estrutura celular. Então agora a gente vai ver umas imagens onde a gente consegue entender um pouco melhor o que significa essas estruturas dendríticas, quando ela se torna celular e por aí vai. Porém, se a espessura do líquido superresfriado não for significativa, as protuberâncias da estrutura colunar podem crescer rapidamente segundo determinadas direções cristalográficas, obtendo o que a gente chama de estrutura dendrítica colunar. Então é isso aqui. Aqui a gente tem de cima para baixo um incremento do superresfriamento constitucional. Então, em situações de equilíbrio, lá a gente vai ter uma frente de solidificação planar. Dependendo desse espaçamento entre a frente de solidificação, a gente pode passar a ter um tipo de solidificação celular. Quando maior for o espaçamento entre essas estruturas, a gente começa a ter uma estrutura colunar dendrítica. Ou então, com um super resfriamento ainda maior, a gente vai ter o que a gente chama de estrutura equiaxial dendrítica. Então a gente vai formar ao longo de diversas partes do metal essas dendritas, e elas não vão crescer como se fossem arvorezinhas ali, elas vão crescer de forma separada. Então aqui na direita a gente tem o crescimento planar e como se comporta a temperatura de fusão e a temperatura líquidos nesse caso. Aqui a gente tem um crescimento celular, então começa a ocorrer a estrutura de crescimento e ela cresce como se fosse uma célula, com pouco espaçamento entre uma estrutura e outra. E a gente tem aqui o tipo de crescimento dendrítico, então a gente tem um espaço interdendrítico maior aqui, que é esse espaço entre uma dendrita e outra. Então aqui é um exemplo. A gente enxerga melhor, né, nessa imagem. Aqui a gente tem um crescimento em equilíbrio, né? Então a gente tem uma frente de crescimento planar, uma frente de solidificação planar. Aqui a gente já tem uma frente de solidificação celular, com pouco espaço entre as estruturas que estão crescendo, entre os núcleos que estão se desenvolvendo ali. E aqui a gente tem uma estrutura colunar dendrítica, então como eu falei, elas se formam como se fossem essas árvores, esses troncos com esses pequenos galhinhos. E aí tem um espaçamento maior entre uma estrutura e outra. E aqui a gente tem a estrutura equiaxial dendrítica, onde várias dendritas vão começar a se formar e elas vão crescendo até uma encostar nas outras. Aqui exemplos de ligas que têm esse tipo de estrutura. Então, liga chumbo-estanho normalmente tem uma frente de solidificação celular. Ligas de níquel, dendritas colunares. Ligas de magnésio zinco, dendritas equiaxiais. E aqui na figura D a gente tem uma imagem bem legal que é desse processo de crescimento dessas dendritas em 3D, de uma superliga de níquel. Então, o crescimento dessas dendritas, uma vez que ocorre a nucleação, essas dendritas elas avançam lateralmente, elas vão formar esses galhos, né? E seus braços secundários se desenvolvem até que uma rede se forma.
Quando o processo de solidificação termina, todas as dendritas que se formaram a partir de um mesmo núcleo vão formar um grão. Então aqui ela vai começar a crescer, vai botar os bracinhos dela para o lado, até o momento que ela para de crescer e aí a gente forma o grão. E aqui tem o nosso contorno de grão. Então a solidificação do líquido no espaço entre esses braços das dendritas, que é o espaço interdendrítico, pode acarretar na formação de porosidades interdendríticas devido à contração volumétrica na solidificação. Então vai dar origem a esse tipo aqui de porosidade. Então, o tamanho dos braços dendríticos, bem como esse espaçamento das dendritas adjacentes, estão relacionados com a taxa de resfriamento durante a solidificação. Então, aqui a gente tem um exemplo aqui de uma estrutura, de uma liga estanho, 4% estanho em zinco, onde a gente tem a variação desse espaçamento, né? Então, aqui para uma taxa de resfriamento de 10 graus por segundo, a gente tem um espaçamento de 7 micrômetros. 3,5 graus por segundo de 16. 1,5 graus por segundo vai ser 26 micrômetros e 0,9 de 35. Com o aumento percentual ali de estanho, se comporta também da mesma forma, né? Vai crescendo esse espaçamento conforme a gente vai mudando a taxa de resfriamento. Crescimento então das dendritas. Aqui a gente tem a formação de vários poros interdendríticos, então devido à retração volumétrica durante a solidificação, que é essa região aqui mais escura, que vai ser esses poros interdendríticos. Então, relação entre a taxa de crescimento, que a gente vai chamar de R, e o gradiente de temperatura, que a gente vai chamar de G. Essa relação entre G e R vai definir a microestrutura de solidificação dos metais. Então, se a gente tiver uma alta relação entre G e R, a gente vai ter uma frente de solidificação planar. Conforme essa relação vai diminuindo, a gente passa por uma frente celular, colunar dendrítica, até a gente chegar numa baixa relação entre G e R, onde a gente tem a estrutura do tipo equiaxial dendrítica. Então, o que a gente entende por GR? GR vai ser a relação entre o gradiente de temperatura e a taxa de crescimento R. A razão entre esse gradiente de temperatura e a taxa vai governar a forma como ocorre a solidificação. O produto desse gradiente de temperatura e a taxa de crescimento, ou seja, G vezes R, por outro lado, vai governar o tamanho da estrutura de solidificação. Então, a razão entre um e outro determina qual é a forma, qual é a estrutura que vai ter preferência nesse crescimento, né, durante a solidificação, e o produto deles vai determinar o tamanho da estrutura. Então, na etapa da solidificação de um metal puro, por exemplo, a interface sólido-líquido é normalmente plana, a menos que a gente coloque uma taxa de resfriamento muito elevada, faça um severo resfriamento desse metal puro. Durante a solidificação de uma liga, por outro lado, a interface sólido-líquido, e portanto esse modo de solidificação, pode ser planar, celular ou dendrítico, dependendo das condições de solidificação e do tipo de liga, do tipo de metal que está envolvido. Então aqui a gente tem uma representação esquemática de 3 tipos de estruturas brutas de fusão, que normalmente ocorrem nos lingotes. Então, como a gente comentou ali, a gente tem próximo às paredes do lingote ali a zona coquilhada, que é formada por pequenos grãos equiaxiais de orientação cristalográfica aleatória junto à interface metal-molde. Então, eu já havia falado como ali a taxa de extração de calor ela é muito alta, a gente tem um super resfriamento.
não tem tempo para esses grãos crescerem. Então eles se formam de forma muito rápida e já encerram o seu crescimento. Depois a gente tem uma zona colunar ali, né? Então a primeira aqui é a nossa zona equiaxial e aqui a gente tem a nossa zona colunar, que é formada por grãos alongados e finos que se alinham paralelamente à direção de fluxo de calor. Então o nosso fluxo de calor está saindo para cá e para cá. Então esses grãos vão se formar e vão se alinhar paralelos à extração do fluxo de calor. Zona equiaxial central. Então ela é formada por grãos equiaxiais de orientação cristalográfica aleatória. Então aqui é a região onde vai ter mais tempo para solidificação. Então lá no meio, no núcleo desse lingote, vai começar a, a formar ali, a nuclear aquelas dendritas, e ela vai ter um maior tempo para crescer. Uma vai crescendo, vai esbarrando na outra, e a gente vai ter essa estrutura aí de grãos equiaxial. Então, velocidade de resfriamento versus o número de núcleos ativos em moldes metálicos. Então, podem ocorrer, em função da velocidade de resfriamento, variações na macroestrutura de um ligote. Ali, por exemplo, na A, a gente tem a ausência da zona equiaxial central, a gente só tem uma zona coquilhada e uma zona colunar. Na B, a gente tem a presença das três zonas. E na C, a gente tem a ausência das zonas coquilhada e colunar. Então, a velocidade são conceitos bem importantes, por isso que eu já grifei eles em negrito. A velocidade de resfriamento até a temperatura de início de solidificação determina o número total de núcleos ativos que podem crescer. Quanto maior for a velocidade de resfriamento, maior será o número de núcleos e maior o refinamento da microestrutura. Então, moldes metálicos que possuem elevada capacidade de extração de calor vão produzir microestruturas bastante refinadas. Então, esses conceitos é bem interessante vocês terem em mente. Mas se a gente quiser, a gente pode adicionar então elementos externos que vão facilitar no processo de nucleação. O que são esses elementos? A gente chama eles de inoculantes ou refinadores. Então, cada partícula do nucleante vai atuar como um substrato localizado, como se a gente tivesse paredes ao longo dessa partícula, para que ocorra a nucleação heterogênea na fase sólida, devido ao fato de apresentar um alto índice de molhamento pelo metal líquido. Então, esses inoculantes ele tem um alto índice de molhamento e vão facilitar esse processo aí de nucleação. E aqui a gente tem alguns exemplos. Então, para o alumínio, a gente tem como inoculantes o boro, o titânio, o nióbio. Cada um deles vai ter alguma determinada eficiência. O boro e o titânio uma eficiência mais alta, o nióbio já é uma eficiência mais moderada. No ferro fundido, os inoculantes vão ser alumínio, boro, ferro, silício e terras raras. E para os ácidos carbono, vai ser ali o nióbio e o titânio. Aqui a gente tem alguns exemplos de estruturas, né? No primeiro caso, uma macroestrutura de um lingote de alumínio puro. E no segundo caso ali, uma macroestrutura de um lingote da liga alumínio 6 magnésio. Então a gente observa uma diferença bem grande, né? O tipo de estrutura que está sendo formada. Na primeira a gente tem uma estrutura mais colunar, enquanto que na segunda a gente já tem a formação de diversos grãos, uma estrutura mais equiaxial. Aqui também macroestrutura do aço inox do tipo 18.8. Estrutura fundida de grãos grosseiros na parte superior e o mesmo aço refinado por inoculação de agentes nucleantes. Então embaixo a gente tem grãos mais finos e uma quantidade muito maior de grãos do que em cima.
Aqui também a gente tem a adição de inoculantes, mais a agitação do banho também. Então ali no primeiro exemplo, na letra A gente tem um processo de fundição convencional. No B, fundição convencional mais agitação mecânica, então já dá para perceber que diminuiu o tamanho de grão. No C, a gente tem a fundição com a adição de refinadores de grão. Então diminuímos ainda mais o tamanho de grão. E no D, a gente tem a adição então de refinadores mais agitação mecânica, em que aí sim não teve um grande efeito, por exemplo, em comparação ao C. Então só os refinadores de grão já dão essa capacidade de produção de grãos menores. Então, no processo de solidificação podem ocorrer heterogeneidades do tipo físicas, que vão ser os rechupes, as trincas a quente, trincas de contração, porosidades. Heterogeneidades químicas, como a microsegregação e macrosegregação. Heterogeneidades estruturais, de tipo, distribuição, tamanho ou natureza dos grãos ou cristais. Isso tudo pode ocorrer então no momento da solidificação. Então a gente tem lá a solidificação, os métodos mais comuns de solidificação dos metais vão ser nos moldes ou nas coquilhas, né? Ou então via o lingotamento contínuo que a gente já viu. Defeitos de solidificação, então. Toda a heterogeneidade surgida na estrutura interna durante o resfriamento a gente vai chamar de um defeito de solidificação. Podem ser de natureza física, como os poros, ou natureza química, como as segregações. Causas desses poros podem ser em função da contração da solidificação ou presença de gases dissolvidos. Processo de contração. Então, como resultado desse processo de contração, podem surgir macroporosidades ou microporosidades. E o fator mais dependente ou mais determinante no tipo de porosidade vai ser o intervalo de solidificação. Se a gente tiver pequenos intervalos de solidificação, a gente vai ter macroporosidades, pode ter macroporosidades. E se a gente tiver um grande intervalo de solidificação, a gente vai ter microporosidades. Então a gente pode ter ali os poros interdendríticos, né? Também podem ser originados a partir de gases dissolvidos no metal, como exemplo o hidrogênio ou o ar atmosférico, e vão permanecer aprisionados nesses espaços interdendríticos. Então ali a gente tem a nossa dendrita crescendo, ela continua crescendo e por algum motivo, seja pela presença de hidrogênio ou do próprio ar atmosférico, ela vai ficando ali, aquela bolinha, a dendrita continua crescendo e ela não consegue se liberar, ela não consegue sair dali. E aí se formam então esses poros interdendríticos. Então, o tamanho dos braços dendríticos, bem como o espaçamento entre as dendritas vizinhas, estão relacionados com a taxa de resfriamento durante a solidificação e é considerado então o melhor parâmetro para caracterizar a microestrutura. Desde que essa macroporosidade não seja nenhum tipo de problema, as propriedades mecânicas dos produtos fundidos são fortemente dependentes do espaçamento entre os braços secundários das dendritas. Esse espaçamento, então, ele diminui com o aumento da taxa de solidificação e, de fato, a gente conseguiu verificar que o coeficiente de difusão desse soluto no líquido vezes o tempo de solidificação local tem essa relação elevado a n, que vai tomar ali valores entre 0,3 e 0,4. Então, a gente tem uma equação que vai definir, que vai ser proporcional a essa diminuição
do espaçamento interdendrítico. Forma e localização da macroporosidade depende do tipo de extração de calor sofrido pelo molde. Então, em peças que solidificam unidirecionalmente, com frente de solidificação avançando de baixo para cima, há uma redução nas dimensões da peça em apenas uma direção. Nesse caso, não se forma propriamente uma porosidade ou cavidade, mas um rebaixo na superfície da peça, que são o que a gente chama de rechupes. Então vão se concentrar na parte superior lá da peça. Essa macroporosidade vai dar origem a esse rechupe. No caso da extração de calor ocorrer igualmente nas três direções, forma-se uma cavidade no centro da peça. Quando uma superfície extrai calor mais lentamente que as demais, forma-se um rechupe na região que solidificou por último. E aqui estão os tipos de macroporosidades em função da forma e localização. Então a gente tem o primeiro ali unidirecional, né? Então a parte de cima lá que vai ter uma contração e vai formar essa macroporosidade. Ali quando a gente tem três regiões extraindo calor, vai se formar no meio. Ali quando a gente tem o caso dos rechupes, né? Peças que solidificam de baixo para cima, ele vai se localizar na parte de cima da peça. E aqui é a solução que a gente tem, né, para evitar isso aí, que é a colocação de um maçalote e tentar levar esse rechupe lá para a região do maçalote. Então, os gases dissolvidos, a gente já falou diversas vezes sobre eles, podem ser bolhas de gás que são aprisionadas dentro da peça e acabam se dissolvendo em meio ao metal líquido. Uma vez que se solidifica, é mais difícil de tirar, a solubilidade é menor e é mais difícil de tirar essas bolhas lá de dentro e elas podem ficar então aprisionadas. Casos comuns são principalmente no alumínio e nos ácidos efervescentes que normalmente formam essas bolhas de gás aí. Como reduzir? A gente já viu diversas formas. Uma é manter a temperatura do metal líquido baixa, né? Minimizando assim a dissolução dos gases. Outra é adicionar materiais que possam se combinar com o gás e formar uma massa sólida e ser eliminado como escória, né? Outra situação pode ser através da fundição sobre condições de vácuo. E a mais comum, então, que a gente mais comentou, foi o borbulhamento de gás inerte, como ali o argônio e o nitrogênio, que vai arrastar esses gases para fora do metal. Então, heterogeneidade de natureza química. A gente tem a segregação, pode ter a microsegregação, que é no caso de um reaquecimento da peça. Pode ocorrer uma fusão da região do contorno de grão, enquanto o centro do grão ainda permanece sólido, então a gente vai ter uma microsegregação. Então essa fusão localizada no contorno recebe o nome de liquação e resulta em intensas distorções dimensionais na peça, que vão ser os empenamentos, chegando muitas vezes até a inutilizar a peça. Então a segregação nas ligas fundidas, onde a gente tem o superresfriamento constitucional e crescimento dendrítico, o último líquido que solidifica nos espaços interdendríticos é o mais rico no elemento de menor ponto de fusão. É aquilo que a gente viu lá na aula de diagrama de fases. A composição das dendritas ela varia então do centro até a sua periferia, ocorrendo o fenômeno de coroamento ou microsegregação, que pode ser bastante severo. A presença de uma fase interdendrítica com um menor ponto de fusão pode limitar a temperatura de qualquer tratamento térmico posterior. E muitas das ligas fundidas são de sistemas eutéticos, o que significa que mesmo que a liga não seja de composição eutética, o enriquecimento insoluto que ocorre nos espaços interdendríticos significa que o último líquido
a solidificar vai ser o de composição eutética. Outros tipos então de segregação, então além da micro a gente tem a macro segregação, tem a mesma origem que a micro, a diferença é que a macro vai ocorrer ao longo da peça e não apenas dentro do grão. Uma vez que a solidificação ocorre da parede do molde para o centro da peça, é comum que ocorra um aumento da concentração de soluto da periferia para o centro. Então lá no centro normalmente a gente tem essa macro segregação. Então esse tipo de macro segregação é denominada como segregação normal. Segregação gravimétrica tende a ocorrer então quando a composição química da liga é tal que durante a solidificação se formam fases sólidas com densidades muito diferentes. Então, se entre as fases que estão se formando a gente tem densidades muito diferentes, vai ocorrer esse tipo de segregação. Um exemplo, durante a solidificação dos ferros fundidos nodulares, vai se formar primeiro a grafita, que tem baixa densidade, no metal líquido, que tem uma maior densidade. Então a grafita ela tende a boiar, que é um fenômeno que a gente chama de flotação. Bom, pessoal, da parte de fundição, a gente acaba por aqui. Na próxima aula, se eu não me engano, a gente já vai entrar no processamento de polímeros ou processamento de metalurgia do pó. Se eu não me engano, vai ser polímeros. Obrigado por quem prestou atenção no vídeo, né? E até a próxima aula.